Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gelson Schinfeld do Filósofos Quadrinhos e hoje de manhã assisti uma produção nacional, o Holocausto Brasileiro, que é baseado numa obra literária, né, de uma jornalista que vai falar um pouco, né, do que aconteceu do Hospital Colônia de Barbacena em Minas Gerais, né, que é um hospício. Antes se falava que era hospício, né, antes de hospitais psiquiátricos, que ocorreu um dos maiores holocaustos no Brasil por 8 décadas e o Estado tampou os olhos. Então saiu esse filme na Netflix, está lá para você assistir. Eu assisti hoje de manhã e botei nos meus stories e todo mundo estava questionando sobre esse filme, então resolvi falar um pouquinho. Eu já sabia um pouquinho mais sobre esse holocausto, né, brasileiro, que já assisti lá no canal do Vogel, né, do Vogalizando na História, que ele trouxe um pouco sobre isso, sobre essa barbaridade que ocorreu lá. Né? Porém, não era muito diferente de muitos hospitais psiquiátricos que acontecia aí, ou os chamados, né, os hospícios, que muitas vezes eram levadas pessoas, né, com alguma deficiência física ou deficiência mental, né, problemas, né, de saúde mental eram colocadas como uma forma de depósito lá dentro. Também que quando o Hospital Colônia foi inaugurado, né, também foi inaugurado um cemitério. Então aí já fica ali um alerta. Esse hospital não curava, muito pelo contrário, tu só saía morto de lá. Então, o quanto aquilo virou um depósito e aconteceu diversas barbaridades. Também era um local para ser colocado determinados delinquentes, né, ou pessoas que as sociedades não queriam. Muitas vezes, né, filha de pessoas ricas que engravidavam antes de casar eram enviados para lá, prostitutas, né, que não queriam pagar seus clientes eram enviados para lá, pessoas negras, né, que ficavam, né, vagando pela cidade, a polícia pegava, o delegado dava um decreto e era levado para lá, ou muitas vezes, né, aquelas pessoas que tu queria esconder, ou tu tinha vergonha na família. Muitas vezes dos casos, né, de doenças mentais ou pessoas deficientes, que o médico lá, tu pagava para o médico, ele dava um laudo e era levado para esse hospital Colônia. E lá não tinha médicos, não tinha enfermeiros, né, eram guardas. Então era quase, né, como um presídio, um depósito, que tu ficava lá sem condições algumas, né, salubres, onde era retirada a sua humanidade e era deixado o dia inteiro largado ao sol, né, ao frio, ao vento, ao relento, e só de noite tu voltava lá para dentro para dormir. Sem falar que não tinha alimentação, não tinha tratamento médico, muitas vezes, né, o tratamento que havia, né, era um tratamento de choque, literalmente de choque. Então aconteceu várias barbaridades. Lá nos anos 60, 70, né, foi começado a, digamos assim, a fazerem denúncias sobre o que se passava lá, sendo que ele foi inaugurado em 1930, né, e até 1980 mais de 60 mil pessoas morreram lá, e não era um ou dois por dia, eram diversos, né, fora, né, tantas outras pessoas que ficaram muito traumatizadas, né, e sem falar do desrespeito à humanidade, né, que ocorriam com as pessoas que eram internas lá. Então, o Holocausto Brasileiro vai falar um pouco sobre isso, e tem lá um grande psiquiatra italiano, se eu não me engano, agora não vou lembrar o nome certo, mas é o cara que começou a lutar contra a ideia de manicômio e sim, né, de saúde psiquiátrica. Ele veio visitar, né, esse Hospital Colônia de Barbacena e saiu de lá horrorizado, fazendo comparações aos campos de concentrações, né, nazistas, tá? Ou até questões piores ali, porque muitos eram violentados, né, sexualmente, fisicamente, eram explorados, né, para trabalhos manuais, muitos até levavam para fora para trabalhar para a prefeitura. Então, assim, foi um descaso total, né, da comunidade, sendo que Barbacena, né, havia esse hospital psiquiátrico, esse hospício, um dos maiores hospícios do Brasil. Porém, né, se a gente começar a olhar e estudar um pouco mais sobre a história da saúde mental no Brasil, e principalmente a história do deficiente no Brasil, muitos desses tipos de hospitais que tinham em diversos partes do Brasil também ocorriam, né, tais coisas, porém, muitas dessas questões não eram relatadas ou não foi jogada, né,
na vitrine da mídia, a gente não fica sabendo. Então aí fica uma dica de filme que eu achei muito bacana, essa produção nacional, o Holocausto Brasileiro. Então fica a dica aí, tá lá na Netflix.